Tá ok, tá direitinho. Bom, então, boa noite, né, a todos que estão acompanhando aí nosso grupo de estudo. Inicialmente dizer que fiquei muito lisonjeado pelo convite, né, que partiu principalmente da querida Mariana. Fiquei muito feliz no sentido de estar falando para vocês, né, de um tema que acabou me pescando, né, me puxando para discutir, que é fruto da minha pesquisa de mestrado, da nossa pesquisa de mestrado. Tem até efeitos especiais hoje aqui. Eu moro vizinho a uma oficina, mas daqui a pouco as coisas melhoram, assim espero. Então, pessoal, além da satisfação, né, de estar falando com vocês, de estar discutindo um tema que eu sou apaixonado, né, também o convite, né, ter surgido de Mariana. Mariana contribuiu muito com a nossa pesquisa, ela foi nossa PIBIC, né, durante o período de mestrado, então estou bastante feliz e contente de estar aqui com vocês hoje. Então, boa noite a todos, certo? E no decorrer da apresentação podem fazer perguntando e tirando as dúvidas, que aí fica um clima, né, mais de discussão, um clima mais tranquilo. Então, vou falar para vocês hoje, né, a gente vai abrir essa discussão no nosso grupo de estudo sobre a questão do mercúrio nos ambientes aquáticos naturais e também nos ambientes de cultivo, né? Observando quais são as implicações relacionadas a esse tipo de contaminação e a importância de se realizar essa análise de risco. Então, para começar, nós temos uma relação muito intrínseca, né, uma relação muito íntima entre as doenças contemporâneas e toda uma relação com os elementos inorgânicos. Então, nós saímos de um contexto epidemiológico relacionado às doenças infectocontagiosas, né, que vinha no histórico aí da epidemiologia, acabava matando as pessoas, infectando, né? Tem todo esse histórico, e a gente passa a ter um novo padrão de vida, um novo padrão comportamental, que acaba também tendo uma relação com esses elementos. Então, hoje nós temos doenças ainda que não tem uma certa explicação do seu agente etiológico ou da sua causa, e nós temos uma relação com esses elementos inorgânicos, né, que até pouco tempo a gente denominava de metais pesados ou elementos traços. Então, não há uma uniformidade de como denominar, mas que o mercúrio faz parte. Então, mercúrio é um desses elementos inorgânicos que tem um papel de maior destaque por conta do risco, né, e das diversas aplicações, do risco à saúde das pessoas que acabam ingerindo concentrações, que acabam tendo essa síndrome, né, que é a síndrome de Minamata, que a gente vai discutir um pouquinho mais já à frente, mas tem uma certa relação entre essas doenças, né, e aí eu posso exemplificar como a doença de Alzheimer, síndromes, né, neuromotoras relacionadas ao não desenvolvimento de crianças, de idosos também, né, algumas síndromes principalmente neurológicas e também relacionadas ao sistema cardíaco, que tem uma relação com esses elementos inorgânicos. E entra a questão dos alimentos, né? Então, nós, quanto academia, principalmente na área da produção animal, a gente vem produzindo esses animais, eles vão ser consumidos, né, pelos consumidores. O nosso objetivo principal é produzir proteína de origem animal de qualidade para que esses consumidores eles se alimentem, né? Aí tem tanto as funções do alimento, né, as funções da comida, a função de nutrir, as funções relacionadas também aos aspectos culturais, as relações afetivas, né? Então, o alimento ele vai muito além do fato de nutrir, ele tem toda uma relação muito íntima, né, com os nossos hábitos culturais também. E isso é explicado muitas vezes, né? Isso tem uma relação com a nossa discussão. Então, nós vamos ter regiões onde o hábito de consumir
o pescado, né, o peixe principalmente, é muito mais comum ou muito mais valorizado, ou concentrações, quantidades maiores são mais ingeridas, né, em determinadas regiões. Eu, por exemplo, estou no Nordeste, né, no interior aqui da Paraíba, então aqui a gente não tem o hábito de alimentar-se de peixe todos os dias, né, diferente já da região litorânea, diferente da região norte. E existe uma certa relação desses contaminantes químicos com a cadeia produtiva ou com a cadeia de extração, né, desses alimentos. E aí nós temos uma discussão que é exatamente o que nós vamos levantar hoje, né, como aqui, como esse nosso bate-papo, de que até que ponto esses contaminantes eles estão relacionados aos peixes de cultivo e aos peixes de extração, né, aos peixes aí oriundos da pesca. E hoje, aí principalmente, né, nós temos aqui um público muito variado, né, relacionado à formação, à graduação. Eu venho acompanhando as discussões no grupo de estudo, mas aí o pessoal que for da veterinária, né, que sejam médicos veterinários ou estudantes da medicina veterinária, já estamos até ficando de cabelo branco de tanto ouvir falar na famosa saúde única, né? Então, é um contexto que já é muito aplicado, né? Mas que aí, inclusive, é bem antigo esse contexto, né? Esse própria conceituação da saúde única, mas que a gente veio trazendo à tona muito mais recente que existe uma certa relação, existe uma certa dependência entre os aspectos da saúde para que a gente tenha uma saúde verdadeira. Então, não há como se falar de saúde humana sem falar sobre a saúde animal, sem falar sobre a saúde ambiental. E nesse contexto, né, da questão do mercúrio, da questão da relação do pescado, né, aí, sobretudo o peixe, existe toda uma discussão dentro desse âmbito da saúde única, que foi, inclusive, o tema da minha dissertação, né? Então, eu observei alguns animais silvestres, peixes de consumo, avaliei também as concentrações de mercúrio no cabelo da população, como um bioindicador, de uma região do norte, né? Então, lá no Amazonas. Então, existe toda essa relação, existe toda essa contextualização dessa discussão dentro da saúde única. E nós temos também a questão dos animais como bioindicadores, e aí entra toda a discussão do pescado. Eu acredito que vocês vêm acompanhando, né, como cadeia produtiva, como pessoas, né, atores dentro dessa cadeia produtiva, que até agora, muito recentemente, né, nós tivemos alguns casos de síndrome de RAF, né, inclusive uma colega nossa veterinária aqui de Pernambuco, inclusive eu tinha vários amigos em comuns com ela, fiquei bastante triste, teve um quadro, né, de síndrome de RAF e veio, infelizmente, a falecer decorrente de todas essas questões. E aí, toda vez que vem à tona essas enfermidades ainda mal definidas, né, mal estabelecidas, a gente sempre vem discutindo a questão dos contaminantes químicos na questão do pescado, né? E aí o peixe como um ator, obviamente, principal também. Então, há, obviamente, uma certa ligação, um certo caminho que os pesquisadores, né, que os cientistas vêm desbravando sobre a relação da síndrome de RAF já com algumas toxinas produzidas por determinadas bactérias ou por algas, né? A gente não tem ainda uma definição, mas tem também uma certa desconfiança, né, de que tem uma relação com esses elementos tráceos, com esses elementos inorgânicos. Mas o que é que eu queria trazer para a discussão para vocês? Então, acaba que sendo, né, aí entra na mídia, muitas vezes nós temos uma mídia mais irresponsável, né, que acaba não discutindo tão a fundo e acaba envolvendo apenas o peixe, né, ou como o peixe fosse o único problema. Nessa questão da síndrome de RAF, não tanto, mas quando a gente pensa na questão do mercúrio, da problemática do mercúrio como um contaminante nos alimentos, vocês vão ver que sempre há o peixe é o culpado.
Então, não vamos mais comer peixe, mulheres gestantes não podem comer peixe, porque peixe tem muito mercúrio, todo peixe tem mercúrio, e a gente sabe, obviamente, né, e hoje a gente vai discutir toda essa questão aqui na nossa apresentação, que não é bem assim. Então, há uma necessidade nutricional, né, há toda uma questão relacionada ao consumo dessa proteína animal, que é extremamente nobre, né, que a gente tanto vem discutindo tecnologias, vem fazendo extensão para que sejam adotadas essas tecnologias, para que a gente melhore os processos produtivos, os processos de obtenção dessa proteína, e para que a gente consiga, né, cada vez mais servir à população um alimento de qualidade. E quando entra o termo qualidade, a gente sabe que esse termo é um termo muito generalista, né? Vem aí a qualidade nutricional, qualidade sanitária desse alimento, a qualidade organoléptica, né? No caso, a qualidade sensorial. Existem inúmeros conceitos. E a gente já sabe, né? Existem várias agências aí, o pessoal da nutrição, que obviamente pode falar isso com bem mais confiança, né? E que é da área deles, que há uma necessidade do consumo de pescado, né? Para o desenvolvimento neurológico, né? O desenvolvimento do sistema nervoso e também outras características, como é uma fonte riquíssima de ômegas, né, e de proteína também, uma proteína de qualidade. Então, pessoal, existe todo um senso comum relacionado a essa problemática, de que, principalmente nessas fases, né, no caso de mulheres gestantes, não se deve consumir pescado, não se deve consumir peixe por conta do mercúrio. E a gente vai observar que varia muito, né? Varia conforme o comportamento alimentar desses peixes, a origem, né? A rastreabilidade. Então, todos esses conceitos, todas essas discussões, elas devem estar cada vez mais no centro, né? Para que a gente consiga profissionalizar a cadeia produtiva e fornecer um alimento cada vez de maior qualidade. Então, os contaminantes nos alimentos, eles podem ser biológicos, físicos, e nesse sentido, hoje a nossa discussão relacionada ao mercúrio, ele entra como um contaminante químico, né, dentro desse grupo de contaminantes que podem estar presentes nos diversos alimentos, aí não só os alimentos de origem animal, né, mas também vegetais, e hoje o centro da nossa discussão é o peixe. E aí, eu lembro que, acho que em 2017, eu fui para o Aquaciência lá no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, e eu assisti uma palestra do Dr. Francisco, e na época eles estavam já apresentando o anuário. Ou foi em 2018, desculpa. E aí eu lembro que ele passou, né, para a gente eu até tirei um print, né, e marquei essa imagem. Ela faz parte do anuário de 2018, né, da Peixe BR. Então a Peixe BR é uma associação, né, dos piscicultores do Brasil. E no ano de 2018 eu achei super interessante. Eu nem cheguei a ver se nos outros anuários tem também essas dicas, né, ou esses pontos que a associação destacou como pontos essenciais, né, para que a gente, como cientistas, como técnicos, também ajude, né, a atividade da piscicultura a crescer cada vez mais no nosso país. E aí, lá no anuário, eles fizeram uma matéria, né, que eles dizem o seguinte: o que a atividade precisa para crescer, o que a atividade da piscicultura precisa para crescer. E tem vários pontos, né? Tem pontos relacionados ao processamento, relacionados à nutrição desses peixes, relacionados aos aspectos de sanidade. E nos pontos de qualidade da água, eu trouxe aqui para vocês para destacar que a própria associação, né, ou seja, isso é uma própria demanda do setor produtivo, é de que a gente discuta e de que a gente comece, né, não comece, porque isso já vem sendo construído, mas de que cada vez mais a gente discuta sobre a questão da ecotoxicologia relacionada à piscicultura. Então, nós temos uma área do conhecimento, né, relacionado a entender esses aspectos da toxicologia,
relacionado ao ambiente aquático, isso já vem sendo muito discutido, mas que a gente traga essa discussão para dentro da atividade da piscicultura, né? Seja aí uma atividade de piscicultura relacionada a tanque escavado, a tanque rede dentro de um reservatório de hidrelétrica. E quando a gente vai pesquisar, né, por exemplo, a presença de mercúrio em peixes oriundos de piscicultura, a gente observa que não tem quase trabalho. Os trabalhos relacionados à presença do mercúrio como contaminante em peixe, em pescado, no geral, são de animais de vida livre, né? Animais capturados, que estão relacionados a um ambiente natural. Então, por essa razão também, a gente acaba fortalecendo toda essa discussão de que todo peixe tem mercúrio, de que todo peixe tem concentrações altíssimas de mercúrio, de que todo peixe produzido na região amazônica, e aí em destaque, né, por conta de toda a problemática relacionada ao garimpo e a presença desse contaminante em maiores concentrações, todo peixe de lá vai ter muito mercúrio. Então, não é para a população mais consumir peixe. Então, há esse senso popular, né, relacionado a essas questões. Se você for até pesquisar vídeos no YouTube, né, publicações, tirinhas, então já começa a gente a observar que as pessoas têm esse mito, né, relacionado a essa discussão. Aqui eu trago para vocês, né, para a gente discutir que esse contexto, essa temática está toda dentro do que a gente entende como saúde única, não entender como o nosso sistema de cultivo, como se o nosso sistema de produção ele não tivesse também relacionado, né, não tivesse interligado ao ambiente, né, a toda uma questão de pensamento das pessoas, né, relacionados a essas questões. E aí a gente vai adentrando, né, vai discutindo o nosso tema central, que é a questão do mercúrio. Então, pessoal, o mercúrio ele está presente nos ambientes naturais, né? O mercúrio ele é um elemento que, por muito tempo, né, é um elemento que sempre fascinou muito. É um dos poucos elementos que ele está líquido, ele tem a sua forma líquida, né, em temperatura ambiente. É, é um elemento que tem uma aplicabilidade muito grande em várias indústrias, né? Teve também uma aplicação muito forte, seja aí desde a indústria têxtil, né? Antigamente até para fixar a forma do chapéu, né? Por isso que tem a questão do chapeleiro maluco em Alice do País das Maravilhas. Então, é como fixante da cor vermelha das tintas. Então, além das aplicações, né, na saúde, no amálgama dentário, nos próprios termômetros, né, nas lâmpadas fluorescentes que tinham elétrons de mercúrio. Então, tem toda uma aplicação industrial, uma aplicabilidade muito grande que faz com que esse elemento esteja presente, né, no ambiente como contaminante. E óbvio que tem também a sua aplicabilidade, né? Aí, eu diria que a principal, que é para a formação do amálgama do ouro. Então, nos processos de garimpo, a utilização do mercúrio, e nós temos, né? Obviamente, é importante que a gente separe que não é todo garimpo que vai usar dessa forma, né? Então, existem regras, mas nós temos um garimpo artesanal, um garimpo ilegal, né? Que acaba fazendo de forma inadequada a utilização desse mercúrio e acaba contaminando todo o ambiente. Então, esse mercúrio ele vai estar presente no ambiente, ele vai acabar se bioconcentrando, bioacumulando na população e acaba ocorrendo alguns efeitos, né, no organismo. E aí nós podemos dividir esses efeitos nas pessoas, né, como um problema de saúde relacionado principalmente ao sistema neurológico, como promovendo, né, um complexo de neurotoxicidade. Então, a ação do mercúrio relacionada ao sistema neurológico, ele é principalmente
causando degenerações mitocondriais. Então, se ocorrem essas degenerações mitocondriais nessas células, vai ocorrer uma morte celular. Então, nós vamos observar a morte de neurônios, né, morte do tecido neurológico decorrente da ação do mercúrio. Além também dos efeitos oxidativos, né? Isso acaba interferindo nas sinapses nervosas, na formação desse tecido e também no desenvolvimento, e acabando, assim, aparecendo, né, todos aqueles sinais clínicos, aquela sintomatologia específica de doenças neurodegenerativas, de doenças neurológicas, né, de enfermidades e síndromes neurológicas, como, por exemplo, a questão da síndrome de Minamata, que a nomenclatura, né, comum dada a quadros de intoxicações agudas e crônicas por mercúrio. Então, vai acontecer necrose tecidual e, assim, né, o tecido, todo o sistema, ele perde suas funções. Além disso, também tem efeitos cardíacos, né, como promovendo doenças cardiodegenerativas, decorrente também dos mesmos efeitos, né, principalmente aí o efeito oxidativo nas células desses órgãos e desse sistema. Então, pessoal, quando a gente vai estudar ou quando a gente vai debater sobre a questão dessa contaminação química, né, e no geral, não só do mercúrio, a gente precisa entender alguns conceitos que a gente vai utilizar bastante durante a nossa discussão de hoje. Primeiro é toxicidade, que é a capacidade desses elementos de causarem intoxicações, né, de causarem efeitos tóxicos nos organismos, aí no geral, né, não só nos humanos, mas nos organismos como um todo. O conceito de bioacumulação, então a bioacumulação, ela está relacionada a capacidade desses elementos de adentrar no organismo, nos organismos, né, dos seres vivos, e como nós não temos formas tão eficientes de eliminação, esses elementos acabam se bioacumulando, né? Eles vão acumulando nos tecidos, e aí, para cada elemento, nós temos tecidos e órgãos mais específicos, né, que vão ter concentrações mais altas desses elementos, por conta de ligações com determinadas proteínas, por conta de ligações específicas com outros elementos, né, que fazem parte desses tecidos, e isso é o que configura a bioacumulação. Então, acaba que esses elementos, eles têm a capacidade de adentrar no organismo, seja em contato com a pele, alguns por questão de serem aspirados, né, outros em contato pela via oral, por conta dos próprios alimentos, né? Então, existe uma infinidade de vias de acesso desses elementos aos organismos, e por conta de não ter um sistema de excreção, de eliminação desses elementos eficiente, acaba se bioacumulando. E aí no mercúrio nós temos apresentações, né, nós temos formas químicas variadas e tem relações também com essa forma de acesso aos organismos também bem variados. Então nós temos todo um complexo relacionado às questões ocupacionais. Então quando a gente pensa na pessoa que está lá queimando a amálgama do ouro, né? Então, coletou o ouro ele fica em pequenas partículas. Eles colocam o mercúrio, né, em contato com aquela areia, em contato com aquele sedimento que eles colocaram nas esteiras das dragas por um determinado tempo. Então, eles deixam uma pequena quantidade, né, daquele material. Eles colocam o mercúrio para que o mercúrio forme uma amálgama com o ouro, depois forma tipo uma pedra, né, um composto sólido, onde nós vamos ter o mercúrio mais o ouro, e aí precisa queimar para que esse mercúrio ele volatilize, né, ele se desprenda, ganhe, fique na forma de apresentação de uma outra forma química e acaba permitindo que fique apenas o ouro ali naquele composto. Então, durante esse processo de queima desse amálgama, as pessoas, né,
as pessoas que estão fazendo esse trabalho acaba se expondo ao mercúrio de forma aérea, né? Por conta dessa eliminação do mercúrio, eles acabam aspirando concentrações e é uma das formas, né, de contato ocupacionais que a gente tem do mercúrio. Se vocês tiverem a curiosidade de assistir, existem vários documentários, né, muitos deles feitos pela Fiocruz, até por redes públicas, né, televisão, TV Cultura, tem muito documentário relacionado a isso. E uma vez eu vi um desses documentários, uma cena que me marcou muito, que os garimpeiros, né, acabam fazendo essa amálgama, eles vendem muitas vezes esses sedimento, né, eles conseguem peneirar uma quantidade específica de sedimento e mandam para o rapaz que vai fazer vai coletar, né, esse ouro. E aí era tipo uma capela, né, de exaustão bem rústica, né, bem improvisada, e eu lembro que a mangueira estava acoplada a um aspirador. Então, pessoal, existe toda uma improvisação, né? E a gente está lidando com um elemento extremamente tóxico, né? O mercúrio, em várias apresentações químicas, ele é extremamente tóxico, ele tem efeitos muito graves, né, nos seres humanos. E aquela cena me marcou muito. Então, para queimar, né, esse mercúrio, ele estava queimando uma capela, jurando, né, que todo aquele sistema vai permitir que ele não se exponha a esse elemento. Estava acoplado, desculpa, a um aspirador de pó e, obviamente, muita parte daquele mercúrio que ele estava utilizando, né, ele ia acabando se expondo. Então, essa é uma das formas, né, de contato, que aí principalmente relacionada ao garimpo. As outras formas, pessoal, é através da ingestão, né, ou do contato pela pele também. Então, a ingestão ela está relacionada a esse mercúrio que acaba sendo, né, despejado no ambiente aquático, mas também esse mercúrio que vai para a atmosfera, né, ele retorna ao ambiente pela própria chuva, né, pela própria precipitação, e ele vai se acumulando nesse ambiente. Eu vou mostrar uma foto, né, onde eu vou voltar toda essa discussão, mas essa questão da bioacumulação está relacionada ao fato de esse mercúrio estar entrando em contato com esses organismos e não ter vias efetivas de eliminação desse elemento, e por essa razão ele vai se bioacumulando nos tecidos. Então, essa bioconcentração também está relacionado a esse fenômeno, né? A capacidade desses elementos de bio se concentrar nos diferentes tecidos, nas diferentes estruturas dos organismos. E a biomagnificação. A biomagnificação está relacionado à posição desses organismos dentro da cadeia trófica, né, dentro da teia alimentar, dentro desse complexo que são as relações biológicas, né, que acontecem dentro desses ambientes. Então, se nós temos, né, esse mercúrio no ambiente, ele vai chegar até o sedimento, ele vai passar por um processo de metilação, né, para a formação do metilmercúrio, através aí do metabolismo de bactérias anaeróbicas. Ele vai estar na forma de metilmercúrio, que é a forma mais que tem maior capacidade, né, de adentrar nos organismos, que tem essa maior capacidade de bioacumulação. E, através dos níveis tróficos, essa concentração, né, essa concentração de mercúrio ela vai aumentando. Então, nós temos peixes que têm atividade apenas herbívora ou frugívora, né? Então, eles vão ter pequenas concentrações, e peixes piscívoros, peixes que têm essas atividades mais carnívoras, né? Não só peixes, mas também outros animais, outros organismos, eles vão ter concentrações mais elevadas
desse elemento. E por essa razão, inclusive, a própria regulamentação, nós vamos ter quantidades específicas, limites máximos permitidos, né, dentro dessas regulamentações para cada tipo de organismo. Então, quando a gente pensa nos peixes, nós vamos ter uma concentração, um limite máximo permitido para peixes não predadores e um limite máximo permitível, tolerável para peixes predadores, né? Que é, respectivamente, 0,5 miligrama por quilo de mercúrio total para peixes não predadores e de 1 miligrama por quilo de mercúrio total para peixes predadores. Então, aí, sobretudo na musculatura, né, que é a parte mais comestível, que é a parte que vai ser consumida por nós, desses peixes, nós vamos ter essas concentrações especificadas nas regulamentações. E aí nós vamos ter a tolerância ao limite máximo permitido, que vai ser aquele valor, né, que por mais que você seja exposto, ou por mais que você tenha contato através do consumo desses alimentos, não vai oferecer um risco, né? Obviamente, esses limites, eles são através das convenções, né, aí as convenções pela FAO, né, através do Códex Alimentares, e para mercúrio, nós temos várias convenções, principalmente a de Minamata, que define, através da análise de risco, quais são esses limites máximos. Então, o Brasil, como é consignatário, né, da FAO e também dentro do grupo do Mercosul, definiu que são esses os limites para mercúrio. Mas, obviamente, pessoal, essas concentrações, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, elas estão relacionadas, né, esse limite máximo, ele também está relacionado aos comportamentos alimentares. Se você tem um consumo muito habitual daquela proteína, né, concentrações até muitas vezes mais baixas que que é estabelecido como um limite, pode oferecer um risco, tá bom? Né? Então, a ingestão diária aceitável está relacionada a esses limites máximos permitidos, né, ou tolerância máxima permitida, que é aquela ingestão daquele produto que você vai consumir diariamente que não vai oferecer um risco à saúde, ou que não vai ter o desencadeamento, né, das síndromes, das doenças relacionados àquele determinado contaminante. Então, pessoal, um histórico relacionado ao próprio mercúrio, nós temos o mercúrio nas suas fontes naturais, né? O mercúrio ele está relacionado ao próprio ambiente. A fonte natural principal do mercúrio são as rochas cinábrio, é um tipo de rocha específico que contém, né, concentrações de mercúrio. Nós temos alguns acidentes, né, ou alguns casos muito conhecidos relacionados ao mercúrio, ao histórico, né, desse elemento como um contaminante. A Baía de Minamata, né, entre as décadas de 50 e 60, né, nos anos 1900, é uma baía, parece muito com a Baía de Guanabara, né, lá no Japão, e por conta do despejo, né, de atividades industriais, de indústrias que tinham ao redor dessa baía, iniciou-se, né, um acúmulo, uma concentração desse elemento, e acabou que por conta da ingestão dos peixes, né, e aí os sinais clínicos, o mais interessante nesse caso, né, e aí vem comprovar toda a questão da saúde única, que os sinais clínicos, né, a sintomatologia, ela começou relacionada aos gatos que consumiam esses peixes, né, dentro uma como é que eu posso falar, meu Deus? Uma colônia de pescadores que tem ao redor dessa baía, que tem como atividade econômica a pesca, né? Então, eles pescavam os peixes relacionados a esse ambiente e os gatos, né, que consumiam esses peixes, consumiam o restante que o pessoal colocava para esses animais, começaram a apresentar alguns sinais neurológicos, né, tremores, incoordenação motora,
E também, seguindo, né, começou os sinais relacionados, esses sintomas relacionados aos humanos. Então, foi feito todo um estudo, né? Esse caso ficou muito conhecido de Minamata, inclusive hoje existem as convenções de Minamata, que é para discussão sobre a questão do mercúrio como contaminante. Então, estabelecer os limites, os cientistas, né, relacionados ao estudo do mercúrio, eles se reúnem e toda essa discussão, né, principalmente para que a gente acabe a utilização do mercúrio em algumas áreas, como, por exemplo, é inadmissível que a gente ainda utilize o mercúrio como amálgama dentário. Então, toda vez que essa pessoa, né, que tem essa amálgama, vai no dentista, já há vários estudos, inclusive alguns com câmera, que medem as concentrações desse mercúrio, cada vez que o dentista passa aquela caneta odontológica, né, que desgasta aquele material se torna, né, passível de exposição tanto para a pessoa, para o paciente, mas também para o profissional de saúde. Então, ficou bastante conhecido, né? Inclusive a síndrome de Minamata, ou doença de Minamata, quando nós temos uma exposição, né, uma contaminação muito alta, e aí nós temos o aparecimento dos sinais clínicos, que é a síndrome decorrente do síndrome neurológica decorrente do acúmulo de mercúrio, nós temos a nomenclatura relacionada a esse quadro. Nós também tivemos um caso importante no Iraque, onde sementes de trigo que eram tratadas com antifúngico, né, que nesses defensivos agrícolas tinham um histórico de utilização de mercúrio. Nós tivemos um quadro de 7 mil intoxicados por mercúrio e 450 mortes. E nós temos uma imensidade, né, uma variedade muito grande da utilização desse mercúrio em atividades industriais. Por essa razão, esse elemento está presente no ambiente, né, porque ele se tornou disponível, né, além das fontes naturais, mas também as atividades antrópicas tornaram esse elemento disponível no ambiente. Então, aqui, pessoal, nós apresentamos as formas químicas do mercúrio, né? Nós temos o mercúrio inorgânico, o metilmercúrio, o mercúrio metálico. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, que apresenta essa cinética ambiental relacionada, sobretudo, né, trazendo como foco a questão da mineração. Então, a mineração do ouro, ela tem várias formas, né, mas uma das mais utilizadas aqui no Brasil, sobretudo na questão da região amazônica, é através das dragas, né? As dragas são balsas e tem máquinas, né, que vão lá no sedimento desses ambientes aquáticos, elas bombeiam, puxam esse sedimento, trazem para a superfície, né, todo esse material, ele passa por uma esteira, que parece tipo um tecido, e vai rolando, né, esse sedimento, aquele sedimento mais fininho, que é onde está presente o ouro, ele vai sendo filtrado, né, vai sendo coletado, e após esse processo, é utilizado o mercúrio para a formação do amálgama, né, para aprisionar esse ouro, para juntar esse ouro, e após a formação desse amálgama, ele deve ser queimado, né, com maçarico, para que esse seja formado o vapor de mercúrio, esse mercúrio sai e fica apenas o ouro. Então, esse mercúrio ele acaba entrando no ambiente, seja aqui no ambiente, né, com a água contaminada por resquícios desse mercúrio, seja pelo vapor. Então, esse mercúrio ele chega através da chuva, né, oxidado, né, no ambiente, passa no sedimento, no solo, pelo processo de metilação, através de bactérias anaeróbicas, e essa forma de metilmercúrio que é a forma mais contaminante, que é a forma que acaba tendo ligações orgânicas mais fáceis, né? Então, quando nós temos a avaliação de mercúrio total em torno de 80% a 85% na musculatura,
desses peixes, no cabelo das pessoas, dentro dos órgãos, é de metilmercúrio, né? Essa forma orgânica, essa forma mais acessível, tá bom? Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês que nós temos um Plano Nacional de Controle dos Resíduos e Contaminantes, né, para produtos de origem animal. Esse plano ele está relacionado a todos os contaminantes, sejam aí produtos veterinários, elementos traços, né, no caso metais pesados, contaminantes decorrentes da higienização da indústria, né, desinfetantes. Então, nós temos esse plano nacional, e esse plano nacional, inclusive, ele estabelece, né, a quantidade de amostras dentro da indústria, tá? Toda uma regra relacionada a tanto a inspeção, né, quanto a definição do que são os alimentos que estão aptos para o consumo ou não decorrente da presença desses resíduos contaminantes. E nós temos a Instrução Normativa de número 88 de 2021, que ela estabelece quais são os limites máximos toleráveis de contaminantes em alimentos. Então, lá tem específico para cada contaminante, né? Dentro do grupo dos elementos traços, nós temos para cádmio, chumbo, mercúrio, certo? E nós temos o valor, né? O limite máximo para cada tipo de alimento. Então, para peixe, nós temos aquele limite que eu falei para vocês, que é de 0,5 miligrama por quilo para peixes não predadores e de 1 miligrama por quilo para peixes predadores. Então, nós sabemos, né, que o consumo de peixes ele tem uma variedade muito grande dentro do nosso território. Né? Nós observamos que há um crescente aumento do consumo de peixes no Brasil. Isso também está muito relacionado à própria profissionalização, os processos de modernização da nossa cadeia produtiva, né? Então, eu até falo muito aqui para minha família que antigamente você ia no mercado aqui, porque eu estou no interior da Paraíba, né? A gente não tem toda essa cultura de produção de peixes. Nós temos a cultura da produção de camarão, mas está mais relacionada à região litorânea, né? E o consumo de peixes também mais relacionado a essa região. Então, basicamente, quando a gente ia no supermercado, a gente só encontrava peixe enlatado, né? Então, aquela sardinha ou atum enlatado. E hoje eu vou no supermercado aqui, mesmo na minha cidade, que é uma cidade interior, bem pequenininha, com 20 mil habitantes, mas aí a gente já encontra nugget de peixe, né? E já encontra o peixe congelado, o filé de tilápia. Então, há um certo processo, né? Também de modernização, de aumento da produção, de processamento também desse pescado. Eu falo até muito para os meus alunos, que vai fazer com que também o crescente aumento, né, do consumo. E a gente, infelizmente, no Brasil, a gente não tem muito essa cultura de quantificação, né? Então, a Peixe BR, com alguns pesquisadores, fizeram um consumo aparente, né, que é um cálculo que está relacionado não ao consumo real, mas uma estatística, né, relacionada à exportação, importação de peixe, e eles fizeram um valor, né, eles calcularam o valor de 10,1 quilos pessoa ano, né? Então, o consumo per capita, consumo aparente per capita de peixe, de pescado, né, no Brasil por ano seria de 10,1 quilos. No entanto, nós sabemos que a população amazônica tem um consumo muito mais alto, né, seja na frequência e também na quantidade. Então, como a minha pesquisa foi relacionada a essa população, eu quis trazer essa discussão para vocês. Então, pessoal, não necessariamente os peixes, né? A gente faz a quantificação do mercúrio nos peixes, mas nós utilizamos alguns animais como bioindicadores. Então, na minha pesquisa, eu utilizei 2 animais. A gente também fez uma pesquisa, né? Não só relacionada a esses animais, mas também de peixe. Eu dividi o mestrado com uma colega, ela ficou com a parte dos peixes, né? E eu fiquei com a parte desses animais que também são consumidos. A Podocnemis expansa, né? Uma das tartarugas, um dos quelões de tartarugas, entre aspas, né? Porque a nomenclatura popular é tartaruga da Amazônia.
mas é um dos quelônios mais consumidos lá da Amazônia. Existe, inclusive, a área, né, dentro da aquicultura, que é a da quelonicultura. E aí eu avaliei também a presença de mercúrio nesses animais, mas com um vislumbre maior relacionado a esses animais como bioindicadores. Então, são quelônios, né, são onívoros em algumas fases da vida, principalmente em fases reprodutivas, as fêmeas, né, em fases jovens, e é a espécie mais consumida entre os quelônios amazônicos. Eu quis fazer essa introdução porque a análise de risco que eu vou apresentar é relacionada ao consumo desse animal. Então, para relacionar vocês à área, né, a nossa pesquisa foi conduzida no município de Presidente Figueiredo, especificamente na vila de Balbina. Nesse município de Presidente Figueiredo, que fica do lado de Manaus, né, mas falar do lado é bem complicado, porque é o município com maior extensão territorial do mundo. Então, é assim, do lado de Manaus, mas para a gente chegar lá demora um bocadinho. E Presidente Figueiredo tem uma hidrelétrica, né, que foi construída entre os anos 60, né, dos anos 1960, 70, e é uma hidrelétrica que foi construída decorrente da expansão territorial e produtiva de Manaus, e tem como característica, né, ter ocupado uma área de floresta muito grande, né, que é um que a gente vê aqui nessa fotinha de satélite, né, lá do Google Maps, é essa região aqui, né, e todo esse alagado é ocupado pelo lago de Balbina, que é da usina hidrelétrica de Balbina. E aí tem alguns fatores, né, como a gente utilizar animais bioindicadores que estão nessa região, que a hidrelétrica ela mantém esses animais como uma forma de mitigação dos impactos ambientais, né? Então, ela mantém dois centros, o Centro de Pesquisa e Preservação de Mamíferos Aquáticos e o Centro de Pesquisa e Preservação de Quelônios da Amazônia. Ela mantém esses dois centros, então a gente resolveu fazer nessa região. E nós sabemos que as hidrelétricas, né, que têm esses lagos que ocupam uma área de floresta, que vão, decorrente da construção desse barramento da água para a produção de energia elétrica, quando eles ocupam essas áreas de mata, de floresta, que tem uma grande quantidade de material orgânico, né, e a água acaba ficando parada por um grande período de tempo, nós sabemos que forma muito peróxido de hidrogênio, né, por conta de todas essas diferenças em termos de química, né, em termos de ocupação dessa água, então ela, nos períodos de chuva, ela acaba transbordando para áreas de floresta, e a formação desses compostos, aí, sobretudo do peróxido de hidrogênio, acaba promovendo, né, capturando esse mercúrio que está no sedimento e deixando mais biodisponível. Então, existe hoje uma tendência dos pesquisadores, né, de avaliar quais são os impactos dessas hidrelétricas também nessa questão da cinética do mercúrio. Então, por essas duas razões, a gente resolveu pesquisar nessa região. Na Amazônia, nós temos na região de Balbina, né, em Presidente Figueiredo, nós temos áreas de mineração, mas que não são específicas de ouro, né? Eles não relatam a exploração do ouro, relatam a exploração de ligas metálicas, nióbio, né, outros elementos. Então, essa é a região da mineração Taboca, que está na região, né, mas que não tem mineração específica para ouro, então não tem a utilização de mercúrio. Entre essas duas áreas, né, a área de mineração e a usina hidrelétrica de Balbina, nós temos a reserva biológica de Uatumã, nós coletamos vários peixes também dessa região. Nós temos a usina hidrelétrica, né, o lago de Balbina, que, decorrente da construção desse barramento da água, né, então, que está na foz do rio Atumã, acabou fazendo com que tenha essa inundação de áreas de floresta, e isso vai influenciar na cinética do mercúrio e na disponibilidade desse mercúrio. Inclusive, lá tem uma região de paliteiro, que são as árvores, né, que acabaram morrendo por conta da construção dessa usina. Então, é muito material orgânico, né, que vai
vai reagindo quimicamente e tornando mais disponível para metilação esse mercúrio. E próximo, né, a região do Lago de Balbina, que a gente dá um zoom, nós temos os dois centros, que foi onde eu coletei amostras, né, tanto dos peixes-boi amazônico como das tartarugas, dos quelônios. Nós coletamos peixes, né, desse ambiente natural, não era peixes de cultivo, então nós coletamos peixes de diferentes hábitos alimentares, peixes piscívoros, peixes herbívoros, né, peixes onívoros, fizemos eutanásia e avaliamos a concentração de mercúrio total na musculatura desses peixes através do DMA 80, né, que é um equipamento que faz todo o processo de queima, né, da amostra, a amalgamação e a avaliação do mercúrio pelo processo de espectrofotometria. Nós também coletamos cabelo da população, então eu vou apresentar esses resultados, né, para vocês, decorrente da análise de risco. Então, pessoal, em relação à concentração desse mercúrio em peixes, né, de ambientes naturais, nós estávamos relacionados, nós estávamos inseridos com nossa pesquisa em um ambiente que a gente sabe que tem concentrações elevadas de mercúrio, né? Esse mercúrio, ele não vai ter uma ação específica somente naquele ambiente onde ocorreu a contaminação, né? Então, decorrente das chuvas, do solo, né, do próprio ambiente em si, todos os processos físico-químicos que acontecem dentro daquele ambiente, esse mercúrio vai ter uma dissipação. E por mais que nesse ambiente não tenha histórico de mineração, né, de extração de ouro, mas o que a gente observou? A gente observou, esse dado já foi publicado, né, em um trabalho para congresso, nós estamos preparando outros trabalhos para publicação. Então, mais específico para tucunaré, que é um peixe predador, né? Dentro do lago de Balbina, daquela região relacionado ao município de Presidente Figueiredo, nós tivemos uma média nesses peixes, né, da concentração de mercúrio total na musculatura de 3,45 miligramas por quilo. Então, é muito superior ao limite, né, tolerável permitido pelas regulamentações, aí pela legislação. Então, o que a gente observa? Obviamente, a partir também das características de biomagnificação, né, uma vez que é um peixe predador, mas a presença desse peixe nesse ambiente faz com que tenha uma concentração muito elevada. Então, eu trouxe para vocês também um resultado de um trabalho que acabou de sair nosso, né, um trabalho, publicação decorrente fruto, né, do nosso mestrado, que foi a avaliação de mercúrio total em diferentes órgãos do peixe-boi amazônico, que é o Triquecus inumis. Então, eu queria aqui para vocês destacar, é um animal restritamente herbívoro, né? São animais que estavam confinados dentro desse centro. No entanto, toda a alimentação desses peixes, desses mamíferos aquáticos, desculpa, toda a alimentação desses animais produzida, né, está relacionada a, principalmente, ao oferecimento de macrófitas. Tem algumas complementações, como o fornecimento de algumas frutas, de alguns legumes, que é adquirido, mas a base da alimentação deles é as forragens, né, através das macrófitas, das plantas aquáticas que são cultivadas pelo próprio centro. Então, a água de todo esse ambiente, ela vem decorrente desse rio, né, do rio Atumã, a jusante, a montante da hidrelétrica. Então, o que a gente observou foi que as concentrações de mercúrio eram elevadas quando a gente compara com outros estudos relacionados a animais da mesma família, da família Triquequidae, né? Dentro da família Triquequidae, nós temos o peixe-boi marinho, que é o Triquecus manatus, e nós temos o peixe-boi amazônico, e nós temos o dugongo, né, que é um animal que vive na África. Então, em peixe-boi amazônico, nós não tínhamos estudos relacionados, né, essa avaliação desses elementos. Mas o que a gente observa é que as concentrações, aqui, musculatura vai ter concentrações elevadas porque o músculo, né, um órgão
de maior predileção para a deposição de mercúrio. E na pele também, né, embora nosso N tenha sido muito baixo, mas foram concentrações muito elevadas, em comparação com outros animais que têm o mesmo comportamento alimentar, né, que sejam animais aí do mesmo grupo. E aí, eu quis trazer para vocês essa avaliação que a gente fez. Então, nós coletamos plantas que são cultivadas, né, no caso dos macrófitas, e algum, como o capim braquiária d'água, né, que é decorrente de estar contaminando aquele lago, então os animais acabam consumindo também essa forragem. Então, nós observamos que há uma acumulação desse mercúrio também nesses vegetais, né, nesses produtos. Então, muitas vezes, a gente acaba focando apenas nos peixes, né, demonizando o peixe como a única fonte de mercúrio, mas a gente vem esquecendo, né, de outros alimentos. E aí a gente observa que há, hoje em dia, já também uma tendência a pesquisar, por exemplo, a presença desses contaminantes em arroz, né? É muito comum o consumo de arroz por populações na Ásia, né, ali em China, Japão, que enfrentam também muitos problemas relacionados à contaminação por mercúrio. E decorrente também dessa característica, né, do cultivo de arroz ser em regiões alagadiças, então tem toda essa relação. Então, pessoal, o que é que a gente observou? A gente suspeita, né, que a principal fonte de mercúrio para o peixe-boi, além de ser relacionado, né, à própria água, é também um alimento. Então, essas questões de biomagnificação, elas são extremamente importantes quando a gente vai avaliar os riscos, né, quando a gente vai avaliar os possíveis riscos relacionados a essa contaminação. E por que, Fábio, você está trazendo toda essa discussão? Então, pessoal, é muito comum a gente observar a discussão, a avaliação, né, e aí é uma crítica, inclusive, para mim, apenas de peixes, apenas de animais relacionados aos ambientes naturais. Então, quando a gente vai pesquisar especificamente a presença desses contaminantes em animais oriundos de piscicultura, oriundos da aquicultura, né, no geral, nós não temos quase informação, são muito poucas as informações relacionados a esses processos. No entanto, a gente suspeita, né? A gente suspeita por várias características. Quando a gente está em um ambiente de cultivo, então nós temos obviamente aí também vai depender, né, do sistema de produção, mas no geral, quando a gente submete a ter um sistema de produção no geral, nós sabemos que a gente vai ter um controle físico-químico da água, um controle da alimentação desses peixes, ou desses animais. Então, a gente acaba controlando essas condições. Quando a gente controla essas condições, a gente observa que esse risco ele diminui, né? Então, se você tem uma piscicultura que você faz o fornecimento de ração, você já vai estar evitando a biomagnificação, né? Então, esse elemento ele não vai estar adentrando dentro do seu sistema de produção. Então, por mais que exista poucos trabalhos, né, relacionados à avaliação, e aí é uma crítica que eu faço a gente como um todo, né, como cientistas, como profissionais que pesquisam a área, né, é necessário que a gente faça estudos relacionados a essa concentração, à presença desse contaminante em peixes específicos do cultivo, né, para que a gente divulgue para a população, né, para que a gente faça todo um processo também de divulgação científica de que peixe a gente está falando, né? Esse risco de mercúrio ele existe em qual alimento? Não é o alimento do cultivo, né? Porque a gente controla as condições de criação, né? A gente controla a alimentação, a gente controla os aspectos sanitários, a gente controla o tempo, né, de produção. Então, não são peixes que vão ficar
por um tempo maior dentro desse sistema de produção. Então, tudo isso são características que vão influenciar nessas concentrações desse elemento, né? E aí não só como o mercúrio, mas também nos outros elementos. Então, aqui foi um trabalho que eu achei muito interessante, né? Um trabalho bem simples, mas aqueles trabalhos que são muito válidos, né? Para que a gente consiga entender todos esses aspectos. Então, esses autores, né, Troian, Gotardo e Alves, em 2021, divulgaram um trabalho de presença de contaminantes inorgânicos em pescado de cultivo e captura. E aí, esse levantamento foi baseado no próprio Plano Nacional de Controle dos Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Animal. Então, eles fizeram uma linha de tempo, né? Esse plano nacional ele divulga anualmente. Teve só um ano, acho que foi o ano de 2020 ou foi 2021, por conta da pandemia, eles não divulgaram. Mas ele constantemente divulga os resultados, né, das análises, e aí eles avaliaram a distribuição, né, com relacionada à presença ou ausência de contaminantes, arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio. E aí, o que é que a gente observa? Que no pescado de captura, nós temos aí uma quantidade, né, de percentual de amostras não conformes, que tinham valores, né, acima do limite tolerável para esses elementos. Já no pescado de cultivo, eles observaram que todas as amostras eram conformes. Então, nesse plano, pessoal, essas análises elas têm que ser feitas com uma certa frequência pelas indústrias, né, processadoras que estão, sobretudo, relacionadas ao Serviço de Inspeção Federal, e é tudo auditado pelo mapa, né? Então, aqui é uma característica muito importante. Quando a gente fala, né, quando a população acaba se preocupando relacionado a essa questão do mercúrio no peixe, né? Ah, eu não posso comer peixe porque peixe tem mercúrio. Não, de que peixe você está falando, né? Se for um peixe de captura, existe um risco, né? E aí a gente vai observar, obviamente, estudos, né, que vejam as concentrações de mercúrio naquele peixe, naquela específica região, a frequência que você consome o peixe, o comportamento alimentar desse peixe. Então, todos esses fatores eles vão influenciar no risco relacionado a problemas de saúde decorrente da exposição ao mercúrio, tá bom? Um outro trabalho de Morgano e outros autores, né, em 2005, eles avaliaram peixes de cultivo em 39 regiões do estado de São Paulo, né, de pisciculturas de água doce. E eles observaram, né, fizeram avaliação em tambaqui, carpa, matrinchã, pacu, piau-sul e tilápia, todos peixes não predadores, né? E aí eles observaram que todas as amostras, todos os peixes que eles avaliaram, nenhum tinha concentrações que ultrapassassem o limite tolerável previsto na legislação. Obviamente, que não está só relacionado a esse limite, né? Tem também todas as características do consumo, né? A frequência, o tipo, mas esse já é um indicador de que o peixe de cultivo ele é seguro, né? A gente tem que cada vez mais reafirmar e lutar, né? Estudar, aplicar as técnicas, as tecnologias que a gente vem estudando e desenvolvendo dentro da academia, dentro dos ambientes de cultivo, né? Para que a gente consiga cada vez mais afirmar que o peixe de cultivo é um alimento seguro. Essa é uma tese, né, de doutorado de Renato Farias, da Unesp, de Jaboticabal, e ele fez um estudo do papel da piscicultura como um fator de mitigação desses riscos de contaminação mercurial. Né? São esses uns poucos trabalhos que a gente tem relacionados com foco na contaminação mercurial de peixes, né, de produtos oriundos da atividade de piscicultura e aquicultura. E eu trouxe até assim na íntegra, né, as conclusões do trabalho do Renato, que eu achei fantástico, os resultados dele são bem interessantes. Ele diz o seguinte: a biomagnificação presente em ambientes de piscicultura é praticamente inexistente, ou no mínimo bem inferior aos processos do ambiente natural.
Isso é um processo que a gente já espera, né? Porque dentro da própria atividade de piscicultura, nós temos todo um controle relacionado a essa forma de produção. Então, arraçoamento, né? A questão dos aspectos de controle de qualidade da água, do solo. Então, nesse ambiente de cultivo, a gente acaba controlando essas condições, fazendo com que o peixe, né, que a gente esteja produzindo seja seguro. Ele fala mais adiante, né, sobre a questão dos sedimentos. E aí ele destaca uma característica. Em pisciculturas com calagem, as concentrações de mercúrio também são inferiores. Né? E ele fez toda uma avaliação, não só de avaliar o mercúrio nos peixes, mas também no solo, na água, né, no cabelo dos produtores. Então, é um trabalho bem interessante para se ler. E aí eles falam, eles citam, né, quais são os fatores que vão minimizar os riscos das concentrações de mercúrio nos peixes que ele avaliou. E aí ele estabelece, né, que são os peixes, a utilização de espécies de peixes não carnívoras, né, na atividade de piscicultura, os parâmetros físico-químicos de água, né, que são controlados dentro dessa atividade, e a alimentação externa e dependente, né, com ração extrusada, ração farelada, que é uma ração segura que não vai promover esse processo de biomagnificação. Ah, professor, Fábio, mas a gente sabe que a gente utiliza muita farinha de peixe, né, dentro da atividade, da piscicultura, não teria um risco? Normalmente, essas farinhas elas são utilizadas, né, são produzidas a partir dos próprios peixes de piscicultura. Durante o mestrado, né, eu tinha muita vontade até de avaliar rações, né, quantificar mercúrio em ração para peixe. Seria até um trabalho bem interessante. Mas eu cheguei a avaliar cani e aquelas rações úmidas para gato, né, que tinham peixe, e sempre dava uma contaminação assim muito baixa. Muitas vezes a gente não conseguia nem detectar, né? Ela não chegava ao limite de detecção do equipamento. Então, a atividade da piscicultura ela é sim uma ferramenta, né, de mitigação desses riscos relacionados à contaminação mercurial. Então, a gente tem que divulgar cada vez mais que o peixe de cultivo é um peixe seguro, né, um alimento seguro. Aqui, pessoal, eu trago para vocês como é que a gente faz essa análise de risco. Existem várias metodologias, né? Tem a agência americana, a USEPA, que é uma agência relacionada a essas questões ambientais, e eles estabelecem várias metodologias, né, para o risco. Essa foi a que a gente utilizou no nosso trabalho, é uma metodologia mais geral. Então, primeiro você tem que quantificar qual é a ingestão diária estimada por mercúrio. Isso está relacionado à concentração do mercúrio no peixe, taxa de ingestão, fração ingerida, né, dessa fonte contaminada, a frequência do consumo, né, em refeições ano, ou a frequência em refeições diárias, refeições semanais, a partir do que você esteja avaliando, a duração dessa exposição, obviamente, é relacionado, né, ao peso corporal médio dessas pessoas e o tempo médio que essas pessoas vão estar expostas. E aí a gente chega a um valor de ingestão diária estimada de mercúrio. E aí o que eu quero destacar para vocês é que muitas vezes a gente acaba lendo um trabalho ou lendo uma publicação onde a pessoa apenas avaliou o mercúrio no cabelo, não chegou a avaliar, não chegou a fazer nenhuma análise de risco e diz lá que com toda certeza o problema está no consumo de peixe, né? Então, isso é muito complicado, né? A gente não pode, de forma alguma, estar fazendo essas afirmações sem a gente ter avaliado, né? Sem a gente ter feito essas análises de risco. Então, após você quantificar, né, avaliar essa ingestão de risco, né, essa ingestão especificada, né, de risco para o mercúrio, aí você vai fazer o coeficiente de perigo. Esse coeficiente de perigo está relacionado ao cálculo anterior que eu mostrei para vocês, dividido, né, pela dose de referência, no caso, ou para metilmercúrio ou para mercúrio total. E aí, pessoal, nós temos o seguinte, quanto mais acima, menor que 1,
esse valor do coeficiente de perigo, nós temos um potencial de inexistência de efeitos adversos. Então, a gente sabe que aquela pessoa vai ter um risco, né, muito menor de apresentar sinais clínicos ou de apresentar problemas relacionados à ingestão, ao contato com esse mercúrio. Obviamente, relacionado a um que você está fazendo análise de risco, né? Existem outros fatores, como presença de amálgama dentário, ocupação, né? Se a pessoa já teve contato com garimpo ou não. E se o coeficiente de perigo for maior que 1, tem um potencial de existência de efeitos adversos. Como o meu trabalho não era específico nos peixes, né, mas sim nas tartarugas, até porque a gente está trabalhando ainda nesses dados para publicação, mas a gente fez análise de risco para peixes de diversos comportamentos alimentares, com diversas concentrações, e aí é muito interessante que você vai ver que dentro de uma população, né, a gente, quando avaliava, a gente ficava, meu Deus, olha a concentração desse mercúrio, mas quando a gente vai estabelecer o risco, dependendo da frequência de consumo, aquilo não vai apresentar um risco para a pessoa, né? E aí eu estabeleci análise de risco a partir, né, das informações que a gente obteve em questionário também e na avaliação na musculatura desses quelônios, onde vocês podem observar, aqui, pessoal, está dividido em macho e fêmea, né, em relação às concentrações diferentes que a gente teve entre indivíduos machos e fêmeas das tartarugas da Amazônia, onde, se o consumo for anual, mensal, né, não representa nenhum risco para a questão do mercúrio, mas se o consumo for semanal, né, com a frequência de ao menos uma vez por semana, nós temos aí um risco eminente decorrente da ingestão do mercúrio em concentrações, né, que vai oferecer um risco a apresentar esses efeitos nos consumidores, né? E aí, aqui é mais a título de curiosidade, né, dentro da avaliação de mercúrio no cabelo da população que a gente avaliou no nosso estudo, né, na população de Balbina, que é a vila, né, de pescadores, vila de pessoas que trabalham na usina hidrelétrica, um N de 50 pessoas, nós tivemos uma média de 15 miligramas por quilo, sendo que a média aceitável, né, que o limite aceitável é de 7 miligramas por quilo, segundo a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, são valores muito altos. Professor, e por que essas pessoas não apresentam, né, muitas vezes, sinais clínicos? Então, existe hoje várias pesquisas, né, relacionadas também a alimentos que acabam prevenindo esses sinais, né? E aí, por exemplo, a própria castanha da Amazônia, né, a castanha do Brasil, ela tem concentrações de selênio que acabam protegendo também as células do sistema nervoso. Então, existem já várias pesquisas relacionadas a também alimentos que acabam protegendo, tá bom? No caso específico de Balbina, né, que foi onde a gente fez a pesquisa, existe um reflexo, uma relação com o consumo frequente de pescado. No entanto, o pescado mais consumido, né, o pescado que é normalmente consumido na região, é decorrente do ambiente natural e não pescado de cultivo. Então, pessoal, como considerações finais, nós temos o seguinte: a presença desses contaminantes tem uma relação muito íntima com a saúde pública, né? E as pesquisas vêm demonstrando que em animais de cultivo os valores não ultrapassam o que as regulamentações determinam. E obviamente, uma demanda muito importante do setor produtivo para a gente, né? Para a gente como técnico, como academia, tá bom? Eu deixo uma mensagem para vocês, é uma música, né, do Boi Caprichoso, do Festival de Parintins, teve um ano que eles utilizaram como tema, né, a questão do mercúrio. Vou ler aqui para vocês. Eu vejo sombras no horizonte de trevas, que rastejam sobre a mata. Eu vejo almas afogadas nos garimpos. Hashimu também viu, também sentiu, sucumbiu. Pelo ouro metal canibal, é morte, é letal, surreal. Epidemia metálica, é maldição que se espalha, é mercúrio que deságua, que contamina o Rio Fantasma. E aqui eu deixo meus agradecimentos, né? Eu acho que a gente não faz nada sozinho.
Pena que não tem Mária aqui na fotinha com a gente. Mas eu agradeço sempre a minha equipe, né, o pessoal que trabalhou comigo durante o mestrado, especialmente a professora Eliana, que foi minha orientadora, e a professora Michele. Agradeço o pessoal do CPPMA e o CPPQA, lá da Eletrobras, em Presidente Figueiredo, e agradeço vocês, né, de estarem aí acompanhando. Então, muito obrigado. Obrigada a você, Fábio. Foi ótimo te receber com a gente. Obrigada por aceitar também o convite. Tem dúvida aqui no chat. Deixa eu só olhar aqui para ver. Consegue ler? Se quiser, posso também ler para você. Pode ler, Mário. Pode ler, Sara, o seu áudio está aberto? Vou ler aqui para você a pergunta. Tem uma dúvida. José Tenório. Ele fala, boa noite, doutor Fábio. Como identificar se um peixe está com alguma patologia ou com elevada quantidade de mercúrio no organismo? Devido à comunidade do Pará não ter o acompanhamento do médico veterinário em relação à inspeção de alimentos, assim, muitos consumidores comparam peixe direto com pescador. Compram o peixe direto com pescador. Não tem, né? Não tem nenhum sinal clínico que possa evidenciar, né, alguma contaminação. Então, o que a gente tem que fazer é isso, estabelecer um risco, né, para aquele peixe e sempre adquirir, né, consumir esse peixe que você saiba a procedência, que você tenha rastreabilidade, né, porque não tem nenhuma característica que você veja no peixe, que você veja no pescado, no processo de inspeção, que vá te demonstrar, né, essa contaminação. Então, a gente tem que quantificar esse contaminante e algumas características são importantes, né? Primeiro que esse elemento é um elemento termoestável, então, com cocção, o consumo do peixe cru, isso não vai interferir em nada, né? Uma vez a gente até avaliou o mercúrio a sardinha in natura e o atum in natura e a sardinha enlatada com o atum enlatado, né? Existe uma diferença de concentração, mas é porque aquele alimento no processamento térmico, no processamento tecnológico como um todo, ele vai acabar perdendo a atividade de água e aí esse contaminante ele concentra. Mas não tem nenhuma característica, não. Então, o serviço de inspeção ele vai agir no risco, né? Então, a partir da procedência daquele peixe, né? Se você sabe que é de uma região problemática para o mercúrio, obviamente a gente vai ficar, né, mais atento, e para o consumidor é sempre saber de onde está vindo, e eu, obviamente, sempre divulgo que dê uma preferência por um pescado, né, no geral, de cultivo, né, que aí, em termos de mercúrio, o risco é muito menor. Beleza, obrigada, Fábio. De nada. Aqui no chat, o pessoal está dando parabéns para você, excelente palestra. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu tenho mais uma dúvida. Pode falar. Posso perguntar por aqui? Porque eu anotei 4 dúvidas. Pode sim. Parabéns, gostei muito, Fábio. Excelente. Obrigado. Então, uma dúvida em relação ao seu trabalho. Você trabalhou com tracajá? Fiquei na dúvida. Não, foi com a Podocnemis expansa, a tartaruga da Amazônia, né? Lá tem um grande consumo dos ovos, né? Desses quelônios. Vocês chegaram a pensar ou fazer alguma análise dos ovos? Sim. Quando a minha orientadora, ela falou até com um especialista em mercúrio, e ele até falou para ela assim, pesquisem nos ovos. É muito importante, até porque o mercúrio, ele se aloja muito, né, ele se concentra no sistema reprodutivo dos animais como um todo, e ele acaba se concentrando também nesses ovos.
A gente até colocou, né, no nosso projeto, tinha até nos comitês, né, de ética de uso de animais, tal, nos comitês de ética a gente sempre colocava, e no do ICMBio, como é um animal silvestre, né, então a gente teve que ter todas essas liberações. No entanto, a gente só pôde ir para Presidente Figueiredo uma vez, e aí não estava relacionado à época reprodutiva, a gente não conseguiu coletar os ovos. Mas é muito importante que façam trabalhos, não tem trabalho que avalie a concentração desse elemento, nem do mercúrio, nem de outros elementos, né? Em ovos, e realmente é muito consumido. Muitas vezes é mais consumido o próprio ovo do que a carne, né, do animal. Então, a gente fez um questionário de um estudo de consumo, né, lá na região, e o consumo de ovo ele é mais frequente do que o próprio consumo da carne. Então, é uma coisa a se pensar e a se fazer, assim, bem urgente, inclusive. Legal. A outra pergunta é em relação à biomagnificação, ela começa nos fitoplânctons mesmo? Sim, ela começa nos organismos primários, né? No fitoplâncton, zooplâncton, nas plantas, né? E aí vai nos peixes carnívoros, né? Que apresentem uma taxa de predação, uma taxa de consumo maior, eles vão ter concentrações muito altas, né? Então, é muito comum a gente ver trabalhos até com atum, falando de ambientes aquáticos, né, de água salgada, é muito comum a gente ver concentrações muito altas. Em relação a animais e organismos em água doce, o meu grupo de estudo até tinha feito pesquisa com jacaré, e aí as concentrações elas vão sendo muito maiores, né, elas vão se biomagnificando. E aí é muito interessante que a gente faça esses estudos, né, em todos os exemplares do grupo do pescado. Por quê? Porque são animais que vão ser consumidos. Então, a gente, por essa razão, muitas vezes eu acho que a gente demoniza apenas o peixe, né? Porque o meu sonho é que alguém, né? Assim, queria que fosse eu, mas que alguém conseguisse fazer a avaliação de mercúrio para uma dieta no geral, né? Pegasse todos os alimentos que essas pessoas consomem, fizesse também a quantificação no cabelo, para a gente ver a participação, né? Obviamente vai ter uma participação do peixe, mas também pode ter participação de outros alimentos, né? No arroz, nos vegetais. Então, seria bem interessante. Entendi. Tem mais uma, posso? Pode, tranquilo. Qual seria o espectro dessa contaminação? Tem ideia assim de até quantos quilômetros? Ou ela é mais local, de contaminação por mercúrio? E se em relação a rios, a lateralidade dos rios, né? Não só no rio principal, mas a gente vê muito, principalmente na região amazônica, que você comentou, a dinâmica da cheia e vazante, né? Se esses elementos eles conseguem adentrar os lagos laterais, né? E contaminar os peixes. Sim. Para mercúrio, eu vi já em algumas vezes até uma quantificação de quilometragem. Se eu não me engano, é 150, mas eu precisaria confirmar. Tem um estudo da Fiocruz que foi feito em uma região indígena também, se eu não me engano, de Tucuruí, alguma coisa assim, no Pará. E eles fizeram essa avaliação, também estava relacionada a lago de hidrelétrica, né? Então, é muito, muito interessante esse estudo que eles fizeram. Eles também quantificaram em várias coisas, não só com peixe, né? E aí, esse trabalho, ele traz uma certa quantificação de capacidade de se estender, né? Mas aí eu acredito, né, pelo que a gente vem estudando, que vai depender muito da forma como está utilizando esse contaminante. Por exemplo, se for relacionado à queima do amálgama, essa capacidade de se estender vai ser maior. Então, se a gente está falando de um garimpo artesanal, né, ilegal, onde ele já coleta, já faça queima naquele ambiente, essa capacidade de se distender vai ser maior, porque aí ele vai
volatilizar, né? Ele vai ficar na forma de vapor, vai se distribuir com as chuvas. Se for uma contaminação mais relacionada ao líquido, naquele recipiente de água, de sedimento que ele está movimentando o mercúrio, vai ser uma contaminação mais focada na água, né? Mas, assim, o mercúrio, ele tem uma capacidade muito alta de dissipação, assim, porque ele tem várias formas químicas, né? E ele acaba, principalmente a forma de metilmercúrio, ele acaba se distribuindo, né, por vários espaços. Quando a gente pesquisou, aí não foi especificamente a minha dissertação, mas foi a dissertação da minha amiga Joana, da minha colega Joana, a gente pesquisou em vários pontos. E aí a gente observou que, principalmente na região da reserva de Uatumã, os peixes que foram coletados lá, eles tinham concentrações até muitas vezes maiores, mais altas. Mas isso pode estar relacionado a essa questão desses ciclos de água, de cheia, de seca, né? Acabar essa água vai adentrando as regiões da área de floresta que tem muita matéria orgânica, vai formando peróxido de hidrogênio, esse mercúrio vai ficando mais disponível. Mas são assim, questões bem interessantes da gente discutir. Como a minha pesquisa, né, e o meu estudo é mais focado na presença desse elemento no próprio peixe, né, no próprio animal, eu não saberia te informar tão bem sobre essa capacidade, mas se você conversar, né, ou se a gente tivesse a possibilidade de conversar com alguém que estudasse mais essa questão do comportamento do elemento dentro do ambiente, num foco mais de ecotoxicologia, né, eu acho que seria mais tranquila essa conversa. Eu realmente não sei. Bacana. Bom, eu tenho mais uma. Prometo a última, pessoal. Pode. É muito interessante o tema. Sim.